Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês mais uma vez. É sempre bom estarmos de volta. Eu sempre digo que é uma alegria enorme cada vez que nós chegamos até você com a nossa programação. Eu sempre procuro fazer com que cada programa seja uma bênção para a sua vida. Você que diz, Pastor José Maria, eu desejo aprender, eu desejo crescer, eu desejo ter mais de Deus, ser mais abençoado por Deus, eu desejo aprender mais de Deus. Então, você está no canal certo. O nosso sonho está se realizando, poder implantar em cada coração o desejo de realizar com excelência a obra de Deus. Eu penso assim, a obra de Deus, ou nós a faremos com todo o nosso zelo, com toda a nossa destreza, com todo o nosso amor, ou então é melhor não fazer. Inclusive, eu sempre falo, o que pesa quando nós pensamos em fazer a obra de Deus são os textos bíblicos que a Bíblia fala sobre como fazer a obra. Por exemplo, se você pega um texto como este aqui, de Jeremias 48, versículo 10, é impossível você fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Então, quando você tem conhecimento do texto bíblico, é impossível, é simplesmente impossível você fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Você vai pensar, o que você vai fazer para Deus? Você vai cantar, vai limpar, vai lavar, vai ficar na igreja, vai ajudar, vai evangelizar, vai pregar, vai cuidar da obra de Deus, batizar. Qualquer coisa que você fizer, do zero até algo mais expressivo. Deus exige que nós a façamos com excelência. E quando eu tenho conhecimento do que está escrito em Jeremias 48, verso 10, ainda mais pesa sobre nós a necessidade de fazer o melhor para Deus. Vou ler Jeremias 48, 10, se você ainda não viu, diz assim: amaldiçoado seja aquele que faz a obra do Senhor enganosamente, ou negligentemente, ou fraudulentamente. É a mesma coisa. A pessoa que era para fazer de um jeito, mas ela faz de outro. Ela trabalha com a mão remissa, ela não faz, ela não se entrega, ela não dá 100% dela para poder fazer o serviço de Deus. É claro que nós nos cansamos, é óbvio. Nós ficamos num culto, por exemplo, 90 minutos em pé, aí termina o culto, às vezes nós ficamos mais 90 minutos atendendo, portanto são 3 horas atendendo pessoas, 3 horas em pé atendendo, e logo na sequência temos um outro culto. Então é cansativo, mas nós precisamos fazer com excelência. Por isso que você precisa ter no coração o prazer de servir. Quando você tem o prazer de servir, você não faz contando os minutos. Pelo contrário, você faz o prazer de você servir. É tão grande que você nem conta o tempo. O tempo passa e você nem percebe. Quando você faz com prazer, você não faz contando, visualizando as recompensas que estarão por vir. Você faz pensando exatamente na melhor maneira de você servir, de você fazer, de você agradar a Deus e as pessoas. Eu lembro que muitas vezes evangelizando na África, por exemplo, porque foi o maior desafio nosso, foi ter passado pela África. Eu sempre vou falar de lá, porque foi o maior desafio. Quantas vezes nós preparávamos tudo, preparávamos emocionalmente, espiritualmente, né, para ir para um bairro, para evangelizar e esperar aquelas pessoas ali. E às vezes nós esperávamos e as pessoas não vinham ninguém, não vinha uma alma viva. E às vezes nós pensávamos, puxa vida, será que o que aconteceu? E semana seguinte estava nós lá novamente evangelizando e tal, com a mesma fé. Quando vinha uma pessoa, 2 pessoas, eu lembro que a primeira reunião que nós fizemos vieram, eu tenho até gravado, depois eu vou te mostrar, vieram uns 4 meninos, umas 4 crianças que eu acho que pensaram assim, bom,
parou um carro aqui perto do centro comunitário, deve ser que vão dar alguma coisa para a gente comer. E entraram lá para dentro do centro comunitário e lá estávamos nós, com o som montado, grande expectativa, e não foi ninguém. Só essas crianças. Eu lembro que eu sentei com as crianças, conversei com elas, o rapaz traduzindo para a língua deles, explicando, mostrando, falando quem éramos, etc. E daí, depois de tantas lutas, que foram as pessoas chegando. Essas pessoas que foram chegando aos poucos, na verdade, não é que elas foram chegando aos poucos. Eu acho que o meu teste foi aperfeiçoando à medida que elas chegavam, porque a gente, imagina, primeira reunião que nós marcamos, nunca me esqueci desse centro comunitário, porque lá, cada bairro na África tem o centro comunitário, diferentemente aqui do Brasil, que também tem centro comunitário, mas o centro comunitário de lá é muito melhor do que os nossos centros comunitários aqui. Nós temos centro comunitário lá como se fosse, dependendo do bairro, é como se fosse aqui o Estádio Verdinho aqui, por exemplo, é um centro comunitário, pra você ter uma ideia. Então, eles prezam muito isso, ter um centro comunitário no bairro, onde a comunidade faz as suas festas, faz os seus casamentos e etc. E as crianças têm ali os seus entretenimentos. Então, e conseguimos o maior centro comunitário para fazer essa reunião. E foi, pagamos antecipadamente, né, pelo espaço, pela hora, e foi assim, e foi decepcionante, porque as únicas pessoas que foram essas crianças, e quando nós depois fizemos a próxima reunião, nem essas crianças apareceram. Agora, para pensar com você, eu vou te mostrar agora, eu falei que ia mostrar depois, mas eu mostro agora. Eu não sei se eu tenho aqui a foto dessas crianças para te mostrar, mas eu mostro a persistência de um trabalho em que resultados chegamos. Veja, você pode ver, eu mostro agora para você fotos das nossas reuniões, quer dizer, mas o que eu aprendo com isso, o que eu estou querendo dizer? Mesmo quando não tinha ninguém, nós ainda íamos lá com alegria, com força, como se tivesse cheio o negócio. Eu nunca esqueci desse nome desse hall, chama de hall, né? Centro Comunitário Hall, HA2L, Hall. E eu lembro desse lugar lá, Andile Missisi é o nome, Andile Missisi Hall. Nossa, é um lugar muito bacana, é uma estrutura muito bacana lá tem, mas não foi ninguém. E olha, se você pensa aí, quantas pessoas tinham ao entorno? Gente, milhares de pessoas, né? Essa comunidade nós estávamos evangelizando é uma das maiores comunidades da África do Sul, ou seja, no mínimo ali, miseravelmente, nós estávamos num lugar que tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas, só para você ter uma ideia, né? Quer dizer, e a princípio não ia ninguém. E aí eu fui aprendendo, e eu lembro que às vezes, o rapaz que ia comigo, às vezes falava assim, poxa pastor, o senhor vai lá de novo? Eu falava, vou, nós já pagamos, salvo engano, nós pagamos por 2 meses, porque é muito difícil o agendamento. Então, quando você consegue uma sequência de dias no mesmo horário, você tem que pagar antecipado, porque assim, é livre, é de graça para a comunidade. Agora, você de fora quer fazer algum evento, aí você tem que pagar, entendeu? E aí, foi quando nós então passamos lá 2 meses, mas não ia uma alma, não ia ninguém. E isso, assim, eu lembro que às vezes chegava lá, o rapaz dizia, pastor, acho que não adianta nem a gente ir lá. Não, vamos esperar, quem sabe que aparece alguém. Né? Aí no final, já dos quase 2 meses, apareceu uma alma, e aí, enfim, terminou ali, falei, nossa, e agora, hein? O que nós vamos fazer? Aí fomos para o outro lado, falei, não, vamos dentro da comunidade. Não tem lá dentro da comunidade um lugar assim, bem dentro da comunidade? E aí nós fomos para lá. As primeiras reuniões também foi a mesma coisa, não aparecia ninguém. Né? Quem que é esse cara aí? Quem que é esse moço aí? Quem que é ele aí? Enfim, até que a persistência nossa fez com que acontecesse, com que as pessoas fossem chegando, com que as pessoas fossem vindo e etc. Então, o que eu quero dizer com isso? Quero dizer assim, nós aprendemos a fazer a reunião, independente de quantas pessoas tem, nós temos que fazer com a mesma excelência, com o mesmo amor, com a mesma alegria, com a mesma dedicação. Se tem 10, se tem 5, se tem 1, se não vai ninguém, a gente fica ali sentado, guardando do mesmo jeito, como se
como se tivesse a casa cheia, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, diz a Bíblia que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que poderia fazer melhor, mas fica se escondendo, fica enganando, né? Tentando, ele sabe que pode dar mais, mas não dá. Ela sabe que pode dar mais, mas não dá, fica escondendo. Às vezes esconde atrás de coisas tipo, eu vou me esforçar aqui, né? Eu vou dar o meu... O que eu vou ganhar com isso? Gente, se é para fazer a obra de Deus pensando no que vamos ganhar fisicalmente falando, acho que é melhor não fazer, porque assim, a maior recompensa vem de Deus. A maior recompensa vem de Deus. E nós sabemos disso. Quantas pessoas que você talvez ajudou espiritualmente, essas pessoas sequer lembram que você existe. Também você não vai ficar atrás chorando, querendo reconhecimento. O importante é que você fez para Deus. O importante é que você fez o seu melhor. Então, começando a nossa aula de hoje, já para você, explicando que quando você quer fazer a obra de Deus, você não pode pensar no que você vai ganhar de volta. E quando eu falo ganhar de volta, não estou nem falando de ganhar alguma coisa material, até porque, infelizmente, existem pessoas que acabam usurpando do povo de Deus, né? As pessoas de Deus, às vezes, não prestam atenção e acabam sendo enganadas, né, pelas pessoas que fazem coisas, etc. Mas não só o ganho financeiro ou de alguma coisa material, que você não pode visualizar, como também você não pode visualizar a recompensa. O que é recompensa? Reconhecimento, né? De alguém chegar para você e falar, obrigado, olha, você foi demais e tal. Não, independente das pessoas agradecerem ou não, e existem momentos até que Deus te usa para ajudar pessoas e elas não reconhecem, ou elas não vêm falar que de fato você ajudou, que foi bom o que você fez por elas. Às vezes o próprio Deus não deixa as pessoas chegarem a falar isso para não levantar o seu ego, porque o diabo fica perto ali querendo que você se orgulhe, achando que você é a pessoa mais importante. Você não é a figura mais importante. Quem faz a obra de Deus é servo de todos. Eu fico vendo, e às vezes as pessoas me mostram e dizem assim, pastor, o senhor viu o que aconteceu? O senhor viu o pastor tal? Às vezes praticando algumas coisas que a gente não concorda. E aí eu falo, não é pastor, não pode ser, sabe? Eu não acredito que uma pessoa de Deus, ela tem esse coração assim para fazer essas coisas. Porque eu acho que nós que somos pastores, quem somos nós? Somos servos do povo de Deus. O apóstolo Pedro foi um dos primeiros pastores da igreja primitiva e ele ensinou assim, ele disse assim, olha, nós somos servos do rebanho. Servos no sentido de servi-los no sentido de fazer espiritualmente. Então, quem nós somos? Somos servos do rebanho de Cristo. Servo quer dizer, a nossa missão é servi-los. Como, pastor? Orientando, ensinando, orando por eles, impondo as mãos, atendendo, visitando. Essa é a nossa missão. É a missão que você precisa colocar no coração. Então, não podemos fazer de qualquer jeito a obra de Deus. A segunda coisa importante que eu quero aí também dividir com você é o que está escrito lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de número 3. Você sabe que quem escreveu o livro de Atos foi Lucas, né? Lucas. E Lucas, ele explica para nós, no capítulo 6, no versículo 1 ao versículo 3, tá? Diz o seguinte, naqueles dias, multiplicando o número dos discípulos, surgiu ali uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram negligenciadas na ministração diária. Então, eles dividiam alimentos, eles dividiam, né? É isso mesmo, dividiam o alimento ali. Só que havia algumas viúvas, principalmente com as viúvas, havia algumas viúvas gregas que estavam sendo desprezadas, ou seja, a divisão não estava completa na forma como se dividia, se distribuía os alimentos. E é claro que quanto mais cresce, de repente não há possibilidade de uma pessoa fazer tudo. E aí então as viúvas gregas começaram a reclamar contra os hebreus, porque até acredito que ali por parte dos hebreus, como alguns eram meio
nacionalistas ou pensava mais neles, talvez, nós somos hebreus, nós temos direito, esses gregos aí que é o quê? Infelizmente tem isso, né? Pessoas acham mais importante do que as outras. No reino de Deus, todos nós somos iguais. Ou você pensa que chegar no céu, eu vou entrar por uma porta e você vai entrar por outra. Tem pastor aí que eu acho que ele pensa que lá no céu vai ter tapete vermelho para ele. Eu acho que tapete vermelho não deve ter, mas brasa que arde com fogo e enxofre, eu acho que deve ter pela postura de alguns que governam sobre o povo de Deus, sem se preocupar em quantos ele está ferindo, em quantos ele está matando espiritualmente, em quantos ele está mandando para o inferno. Porque às vezes a pessoa pensa que pelo milagre, pela operação de Deus através da vida dela, ela está no auge. Mas você tem que entender uma coisa. Muitas vezes Deus opera não é por causa da fé de quem está ministrando, e sim na fé de quem está recebendo. Isso é uma avaliação que nós sempre temos que fazer. Paulo disse assim: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outrem eu não venha a ser desqualificado. Isso é uma coisa muito séria que nós temos que parar e pensar. Porque às vezes você pensa, poxa, veja quantas pessoas estão comigo. Eu, nesses 30 anos de pastor, de ministério, não uma vez, mas eu lembro de um caso aqui, mas essa mesma frase eu ouvi inúmeras vezes, alguém dizendo assim, poxa, Deus está comigo, porque a minha igreja está cheia, eu tenho gente na rua, Deus está comigo porque eu orei, demônio manifestou, aconteceram curas, e no final, depois das contas, você vai ver que aquela pessoa vivia no erro, vivia no pecado, vivia na prostituição, no adultério, na desobediência. Então a grande pergunta é, por que aquelas coisas aconteciam? Dos dois motivos, das duas respostas, uma: ou o diabo estava enganando aquela pessoa para ela continuar no erro, achando que estava na presença de Deus, correto? Porque isso pode acontecer. Quer dizer, o diabo pode, como diz o Salmo, que às vezes o que ajuda a pessoa é a destra da iniquidade. Quer dizer, o próprio diabo vai lá, manifesta, por isso que eu não deixo. Tá, tudo bem, pode manifestar demônio, eu entrevisto, converso, vem cá, você está aí quanto tempo e tal, mas eu não ponho em cima do altar mais. Eu já pus, e vocês sabem que eu já entrevistei demônio em cima do altar. Mas um dia Deus me repreendeu e me disse, o altar é santo, no altar você não pode colocar. Você está dividindo o altar com quem? Eu simplesmente baixei a cabeça e falei, perdão, Senhor. Nunca mais eu coloquei, já coloquei, vocês vão lembrar disso, os mais antigos, vão lembrar que eu entrevistava demônio, manifestava e eu mandava lá, só põe no altar. Lembra disso? Quem lembra disso aí? Manifestou, sobe para o altar. Leva para o altar, irmão. Traz aqui para o altar. E tinha vezes que o altar ficava cheio de demônios, pessoas endemoniadas. Lembra até que uma vez quebrou o braço de uma obreira e tal, e manifestava, etc. E aí, quando eu saí de Mato Grosso e fui para Dourados em 2001, Deus falou comigo lá em Dourados, falou assim, Zé, você faz uma coisa errada que eu não concordo. Estava lendo o livro de Levíticos e senti isso. Você coloca os demônios em cima do altar, Zé. De quem é o altar? É meu ou deles? Quando eu voltei para Cuiabá em 2003, Dourados eu já não fiz, Belém eu nunca fiz. E quando eu voltei para Cuiabá, não fazia mais. Algumas pessoas até achavam estranho. Poxa, o pastor mudou. Sim, claro, Deus falou comigo para não fazer. Agora, eu posso expulsar o demônio lá embaixo? Posso ver o que você está fazendo aí e tal. Jesus fez isso. Só não vou dividir o altar. O altar aqui, o altar é santo, né? O altar é santo, o altar é de Deus. Mas, então, pode ser que a pessoa, às vezes o demônio até para levantar o ego da pessoa, a pessoa está no erro, porque o diabo visa assim. Se ele destruir uma pessoa só, não é tão importante para ele. O bom é quando ele pensa assim, que ele conseguindo destruir uma pessoa e leva uma porção. Então, imagina, quando o pastor cai, não cai só o pastor, cai uma turma com ele, né? Então, pode ser isso. A segunda coisa, a maneira, meu modo de pensar, pode ser que Deus operou ali pela fé das pessoas, pela necessidade das pessoas em receber aquilo que o coração delas desejava, aquilo que elas estavam buscando de Deus. A verdade é que temos que entender e fazer como Paulo fazia. Paulo disse assim, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a outrem, eu não venha a ser desqualificado. Quer dizer,
no dia do juízo. Paulo está dizendo assim, peraí, eu tomo conta de mim, eu faço a obra, eu prego, eu viajo, viagens missionárias, mas eu tomo conta de mim para que eu pregando a outrem, eu não venha a ser desqualificado, porque pode acontecer da pessoa ajudar a outras pessoas e ela mesma ser desqualificada. Isso é muito sério, né? Já pensou no dia do juízo? Ah, pastor, mas aí muitos vão dizer, Jesus diz em Mateus 7, Senhor, mas no teu nome nós expulsamos o demônio, nós profetizamos, nós pregamos em teu nome, nós fizemos movimento. Mas Deus vai dizer, não é movimento que eu quero saber os frutos. Quais são os seus frutos? O que você praticou? Quantas almas você ajudou a entrar no meu reino? Quantas pessoas você facilitou a salvação dessas pessoas? Então, é importante, gente, em resumo, que nós entendamos como servir melhor ao nosso Deus. Eu vou terminar por aqui hoje, mas semana que vem eu vou até marcar para nós dar continuidade a partir de Atos capítulo 6. Então, crescendo-se o número de discípulos, houve uma murmuração entre as viúvas gregas e as hebreias, porque eram desprezadas na alimentação cotidiana. E os 12 convocaram a multidão dos discípulos e disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Pedro disse, olha, não tem como nós deixarmos de fazer o que precisa ser feito para poder ir lá dar uma olhada em como está sendo distribuído o alimento. Então nós vamos escolher, por isso escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, os quais possamos nomear sobre esse serviço. E nós, os apóstolos, nós entregaremos continuamente a oração e ao ministério da palavra. Eu vou estar falando sobre isso aqui no próximo sábado, tá bom? Não perca o nosso programa do próximo sábado. Fazer a obra de Deus com excelência é isso. É não preocupar com o resultado, e sim preocupar com a qualidade do que você está fazendo para Deus. E a minha oração é, Pai, ajuda cada pessoa a fazer o melhor para Ti. Ajuda cada pessoa a dedicar-se o máximo em servir o Senhor com alegria, em servir o Senhor com verdade, com santidade, com justiça. Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor possa abençoar cada um, dando a verdadeira vida, a verdadeira sabedoria, a verdadeira inteligência espiritual para todos que estão nos acompanhando. Obrigado, Senhor Deus, sejam todos eles abençoados aonde quer que eles estiverem. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Bem, nos acompanhe, tá? Nos acompanhe pela nossa rede social, tá certo? E eu volto próximo sábado, esse horário é nosso, esse horário é para os nossos estudantes de toda parte do Brasil, fazendo a obra de Deus com excelência. Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá!